Bom dia, a paz de Cristo a todos, Deus abençoe. Como estão vocês? Tudo bem? Nesta manhã de sexta-feira, dia 24 de julho, eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que tem falado poderosamente aos nossos corações, que foi tema do culto desta quinta-feira, culto de ensinamento e avivamento, e foi tremendo, irmãos. Esta palavra, ela se encontra no Evangelho de Jesus que Mateus escreve no capítulo 14, versículo 13, a partir do versículo 13. Mateus 14, 13 diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Mateus capítulo 14, versículos 13 e também 14. O que nós ministramos ontem aqui na igreja, e é importante tornar essa mensagem, propagar essa mensagem, é que no meio daquele povo que seguiu a Jesus, estavam incrédulos, estava pessoas de todo tipo, credo religioso, raça, cor, altura, todo tipo de pessoa estava ali. Naquela multidão do versículo 13, sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Lá estavam principalmente muitos pecadores, pessoas cheias de pecado, mas reunidas num único objetivo, que é ir até Jesus, uns por curiosidade, outros por fé, outros para serem libertos, outros para serem curados, outros para verem o que ia acontecer, mas todos foram. E aonde eu quero chegar, o tema central, a parte principal é essa, que é o versículo 14, que indiferente do motivo que levou essas pessoas até Jesus, a Bíblia vai falar para mim, o versículo 14 vai falar para mim, que Jesus, movido de íntima compaixão por todas aquelas pessoas, curou os seus enfermos, curou os pecadores, curou os religiosos, curou os drogados, curou os alcoolizados, curou os depressivos, curou os seus enfermos. O Senhor Jesus, ele não perguntou: escuta, você é drogado? Eu não vou curar você. Você é pecador? Eu não vou curar você. Você é isso? Eu não vou curar você. Você é aquilo? Eu não vou curar você. Você é desse jeito? Eu não vou curar você. A palavra de Deus não diz isso, porque Deus não tem problema em curar pessoas. Jesus não tem problema em libertar pessoas, em curar pessoas. Deus não tem problema em abençoar pessoas. A grande questão desta live e desse vídeo, e que eu consegui passar para os irmãos da igreja ontem, é o que você vai fazer após ser curado. É o que você vai fazer após receber uma bênção de Deus. Que tipo de pessoa você vai se tornar depois que você alcançar uma graça de Deus, um milagre de Deus, uma bênção de Deus, uma resposta de Deus? Eu estou aqui. Eu estou aqui com fato. Eu estou aqui com a palavra de Deus, com fato, com ato e com fato. Movido de íntima, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, para com a multidão, curou seus enfermos. Agora, o que esses enfermos vão fazer depois que forem curados? Foi apenas uma cura que eles queriam? Ok, estão curados. Mas e agora? Porém, eu tenho duas informações bíblicas importantíssimas. Eu tenho duas conexões da palavra de Deus, conexões bíblicas da palavra de Deus, que me dizem
a maneira certa de se compor, de se comportar, de agir depois de receber uma graça de Deus, depois de receber uma bênção de Deus, depois de ser alcançado, ser curado por um toque, uma palavra de Jesus. Vou para a primeira delas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Diz assim: a cura do aleijado. Versículo 6, Atos 3 e 6, e 7 e 8. E disse Pedro ao aleijado: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. O que fazer depois de ser alcançado pela cura? Versículo 8 de Atos 3. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, na igreja. Andava, saltava e louvava a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Pegou a conexão? Muitas pessoas vêm por algo, uma prosperidade, uma libertação, uma cura, um livramento, mas e depois que recebe? A Bíblia diz para mim, e é assim que nós aprendemos, queridos, é assim que nós aprendemos, com a direção da palavra de Deus na nossa vida. Versículo 8 de Atos 3, logo depois que ele foi curado, o aleijado, ele saltou-se, pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, ou seja, ele passou a acompanhar a Pedro e a João. Ele passou a acompanhar a Pedro e João. Ele entrou no templo, queridos. Ele não ficou em dúvida sobre aquilo que ele tinha que fazer. Avançar ou retroceder? Avançar. Olha, eu quero caminhar com vocês. Eu quero aprender com vocês. Eu quero viver esse algo novo de Jesus que vocês estão vivendo. Eu quero. Eu preciso. Apóstolo Juliano, a paz de Cristo, ame de Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus é meu guia, é minha bússola, é meu orientador. Meu Deus, através da sua palavra, do seu Espírito, é quem me guia, é quem me ensina, é quem me conduz. Aleluia. Versículo 10 vai dizer assim: e conheciam-no, pois era ele o aleijado que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Um milagre aconteceu com ele, um milagre de Deus aconteceu com ele. Então, Jesus não tem problema de te alcançar uma graça, uma bênção, um dom criativo de acontecer. Agora, o que você vai fazer com isso? Como você vai se comportar após isso? Agora, eu tenho a segunda conexão. E essa eu não preciso nem ler a palavra de tão clara que é e conhecida por todos da igreja. E até por quem não é. Haviam 10 leprosos, cheios de lepra, que foram tirados da cidade e moravam para fora. Mas um dia Jesus passa por aquela cidade e eles têm acesso a Jesus. Eles veem que é Jesus. E eles gritam: mestre, Rabi, Rabone, cura-nos, cura-nos. E Jesus dá a eles um comando: ide ao sacerdote e apresentai-vos e levai a oferta. E eles vão ao sacerdote, e os 10 são curados. Aleluia! Os 10 são curados. Aleluia! Mas um apenas voltou. 10 foram curados, mas um voltou para agradecer. E esse que voltou não foi apenas curado, ele foi curado e foi salvo. Então, 10 leprosos, 10 doentes, 10 são curados por Jesus.
10 são curados por Deus, mas um volta para agradecer. 9 recebem apenas a cura, mas um recebe a cura, a unção e a salvação de Deus. Aleluia! Faz sentido para você? Faz sentido para você? Essa palavra revelada, essa palavra rema, essa palavra revelada, ela não pode ficar apenas aqui comigo. Eu preciso passar para mais alguém. Que a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é uma direção para a nossa vida. Você quer apenas receber uma coisa de Deus? Receber uma cura? Deus tem infinitas curas. Você quer prosperar, alcançar, buscar a Deus para prosperar uma única vez? Deus tem prosperidade eterna, uma prosperidade que não acaba, que não pode ser medida em balanças humanas. Mas há aqueles que não querem apenas a cura, há aqueles que não querem apenas um momento com Deus, há aqueles que têm fome, têm sede e que entenderam que Deus é um rio, que Deus é um mar, que Deus é uma fonte e querem viver mergulhados nesse mar, nesse rio, nessa fonte, aleluia, bebendo diariamente, bebendo todos os dias desta fonte, aleluia, aos quais eu quero ser um deles. Aos quais eu quero ser um deles, ensinado por esta palavra, guiado por esta palavra e pelo Espírito Santo de Deus, para todos os dias, todos os momentos, todas as oportunidades, poder estar mergulhado na presença de Deus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Não venha me dizer que você tem dúvidas. Exatamente, palavra de Deus, combustível para unção, oração, jejum, montanha, súplica, humilhação, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Busca constante, apóstolo Juliano, busca constante, entrega, renúncia, o teu nível de renúncia vai mostrar quem você é em Deus. Aleluia! E nós estamos caminhando nessa fonte já há 22 anos. Nós estamos procurando caminhar mergulhados nessa unção, nesse óleo, nessa presença. Ainda que os outros não sintam, não vejam, não tenham, é você, irmão, irmã, que tem que buscar. Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, disse em Mateus 7,7: pedi, buscai e batei. Pedi ao que pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ao que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate se abre. Todos os dias, batendo na porta do Senhor, com fé, com humildade, não com soberba, não com arrogância, com fé, com humildade, sabendo que Ele é Deus e que nós somos pó e cinza, sabendo que Ele é o Criador do universo, sabendo que Ele é o nosso Criador, com reverência. Todos os homens, quando chegavam próximos de Jesus, se prostravam. Jairo se prostrou. Jairo é uma referência. Jairo se prostrou. A mulher do fluxo de sangue se prostrou, veio prostrada, já tocou na orla de sua veste. A mulher cananeia que veio buscar libertação para sua filha, aceitou ser chamada de cachorrinho, porque precisava do milagre e creu no milagre, e Jesus deu a ela o milagre. Aleluia. Humildade para chegar na presença de Deus. Reverência, Ele é Deus, o único Deus. Aleluia. Aleluia. O próprio Cristo se revelou dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. O próprio Jesus Cristo escreveu em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, você que é crente, você que não se converteu ainda, você que está se convertendo, entenda que este livro, que este manual,
será o teu guia. A palavra de Deus tem sido meu guia desde a minha conversão, desde a minha confissão pública por Jesus Cristo em novembro de 2004. Esta palavra tem me acompanhado, esta palavra tem feito parte da minha vida. O apóstolo escreveu aqui: a unção atrai a visibilidade da glória de Deus. Aleluia. Palavra, oração, jejum, humilhação, humildade, honrar a Deus, dar a Ele. Como é que eu posso honrar a Deus? Obedecer a sua palavra, dar a Ele a primogenitura em tudo, colocar Deus como primeiro, como centro na tua vida, é claro, sem esquecer a esposa, sem esquecer os filhos, sem esquecer a família, sem esquecer o trabalho, não como um lunático, mas como um apaixonado pela presença. Aleluia. Amém? Palavra central, tema central da palavra. Jesus não tem problema em curar, Jesus não tem problema em libertar os pecadores, Ele veio para os pecadores. Ontem eu falava aqui uma coisa extraordinária, vou repetir aqui nessa live, para não dizer 100%, porque é praticamente 100% das pessoas que são tocadas por Deus são pessoas que estão num estado de pecado, que vêm cheias de pecado até o Senhor. E Ele toca, Ele manifesta um sinal, um dom, o poder, e essa pessoa, ela é liberta, ela é transformada, os seus olhos se abrem, o seu espírito é ativado no Espírito de Deus, e agora essa pessoa precisa se tornar uma outra pessoa, diferente. Quando o Senhor veio a mim, em 2005, se não me falha a memória, 2005, 2006, o Senhor veio a mim. Eu estava buscando o Senhor, e numa madrugada Ele veio a mim e falou comigo, e foi aí que eu me converti, com a manifestação da presença de Deus na sala da minha casa. A partir daquele encontro com Deus que eu tive, pastor nenhum precisou fazer mais nada por mim, pastor nenhum precisou pegar no meu pé, puxar minha roupa, dizer: olha, irmão Rodrigo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Pastor nenhum, líder nenhum precisou mais dizer para mim jejuar, dizer para mim orar, dizer para mim ler a Bíblia, dizer para mim ir ao monte, dizer para mim ser transformado. Aquele encontro com Deus fez todo o serviço. Aleluia! Apóstolo Bernardo Tomás, Moçambique, África. Shalom, graça e paz. Você entende que quando você tem um encontro com Deus, quando eu sinto a presença do Espírito Santo tremendo de Deus aqui, quando você tem um encontro com a presença de Deus, com o próprio Deus, nós falamos a presença, mas é o próprio Deus. Pastor nenhum, diácono nenhum, homem na terra nenhum precisa mais ficar puxando você para você buscar a Deus, porque vai ser gerado dentro de você esse sentimento, esse desejo de todos os dias você ter aquela presença, você ter aquela manifestação de Deus na sua vida, porque é maravilhoso, porque é extraordinário, porque é algo que você prova uma vez e você nunca mais quer se afastar daquilo. Eu me atrevo a dizer até que um pouco do amor ágape de Deus é colocado em nós, no Espírito, e esse amor ágape de Deus é chamado Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva a amar a Jesus de uma maneira extraordinária. O Espírito Santo nos leva a amar a Jesus de uma maneira sobrenatural todos os dias. Todos os dias. Aleluia.
Todos os dias eu tenho fome e sede de Deus. Alguém já chegou e me dizer, alguém já chegou a me dizer assim: Rodrigo, tu não cansa, Rodrigo, tu não enjoa, Rodrigo, quando é que tu vai parar com isso? Eu digo: nunca, não canso, não enjoo e nunca vou parar com isso até o dia do arrebatamento. Porque o encontro com Deus, para quem já teve um encontro claro com Deus, para quem já ouviu a voz de Deus, e aí para nós não é difícil entender o que aconteceu com Saulo, quando Saulo caiu por causa da presença maravilhosa de Jesus através daquele facho de luz, como está escrito. Saulo cai, fala com Jesus, ou melhor, Jesus fala com ele, ele responde Jesus, há um diálogo, há uma conversa com eles. Saulo fica 3 dias cego, Ananias vai lá e põe as mãos, as escamas dos seus olhos caem, mas ele já está num processo de busca por Deus, ainda que consciente, inconsciente. Ele é batizado, recebe o Espírito Santo, puf! E Saulo se torna Paulo, um homem levado ao 3º céu, um homem ensinado coisas extraordinárias da parte do Espírito Santo, da parte do próprio Deus. Não é difícil entender por que homens e mulheres são transformados da noite para o dia, quando eles têm um encontro com Jesus. E essa é a luta, essa é a nossa guerra, é de levar o povo. Eu preciso levar o meu povo aqui da igreja a ter esse encontro com Deus. Todo líder, todo apóstolo, bispo, pastor, líder de igreja, a tua guerra, a tua luta, a primeira coisa vai ser você se manter nesse fogo, nessa presença, e levar a igreja a ter o encontro com Deus, o encontro com a presença. Porque quando a igreja tiver o encontro com a presença, você que é líder não vai precisar mais fazer força com o teu povo. Enquanto o povo da igreja não tiver esse encontro com Deus, enquanto homens e mulheres que congregam em um lugar não tiverem um encontro com Deus, eles não serão fiéis, eles não serão obedientes, eles não serão tementes. Por quê? Porque o véu não se rompeu ainda. Faz sentido para você o que eu estou falando? Se faz sentido para você, escreva aqui embaixo: faz sentido, por favor. Faz sentido. Porque eu estou dando aos senhores aqui e nessa live revelações profundas do apostólico, do profético, do Espírito Santo, da parte de Deus. Começa frio, começa geladinho, começa devagar, mas vai aumentando. Por isso eu estou vos dizendo com clareza o que aconteceu comigo. Não falo de fatos e eventos que aconteceram com outros, mas falo do que aconteceu comigo, porque o Senhor estava a me ensinar. Quando tive o encontro com Deus, naquele quarto, lendo as cartas de Paulo, lendo as epístolas de Pedro, as epístolas de Paulo, aquele conjunto de livros apostólicos, proféticos, Atos e todos os demais, Efésios, Gálatas, Romanos, Coríntios, 1º, 2º, Filipenses, Pedro, Tiago, Tito, Timóteo, todos, na madrugada, o Senhor veio falar comigo. E a partir daquele momento, eu fui transformado num novo homem. Minha esposa, que tinha um homem carnal e demoníaco, agora pelo poder de Deus recebeu um homem espiritual, temente a Deus, de oração, da noite para o dia. Por isso também não é difícil entender o que Deus faz com José. Da noite para o dia, José estava num propósito, José era fiel, José buscava Deus, José não se corrompeu. E quando o faraó precisou de alguém, encontrou um homem que não era corruptível, José. O faraó disse assim: a quem poderemos colocar nesta posição para esse serviço? Senão José. Manda chamar José. O rei também mandou chamar Daniel, que interpretava sonhos. É forte, é muito forte.
Faz sentido. Faz muito sentido para mim. Faz tanto sentido na minha vida, que é o que eu tenho ministrado à igreja, é o que eu tenho ministrado nesse altar, indo para 6 anos já. O encontro com Deus, a revelação do Espírito Santo faz toda a diferença. O apóstolo Juliano colocou aqui: Shalom, apóstolo de parte, Deus abençoe você, família e ministério, em nome de Jesus, amém. O Senhor tem cuidado de nós, Juliano. Tem cuidado de nós, tem cuidado do ministério, tem cuidado da unção desse altar. Eu tenho cuidado para que o fogo sempre esteja aceso neste altar. E acima de tudo, no altar do meu coração. Então, para finalizar essa live, Jesus não tem problema de curar ninguém. Mateus capítulo 14, versículo 14. Ele curou todos os enfermos que estavam naquela multidão. Agora esses curados terão que tomar uma decisão. E eu mostrei para vocês, de 10 leprosos, 10 foram curados, só um voltou. Eu mostrei para vocês em Atos capítulo 3, e 7 e 8, que quando o aleijado foi curado por Pedro, por Jesus, através da oração de Pedro e João, ele saltou, pulou e louvou a Deus e entrou no templo. Ele se converteu, ele passou a congregar, ele passou a ser filho, discípulo de Pedro e João. Aleluia, aleluia. Faz sentido. É hora de tomarmos decisões, é hora de expandirmos o reino através da palavra de Deus, e devemos usar essa ferramenta que Deus preparou nesse tempo, chamado Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, aonde for possível. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Um forte abraço, shalom, shalom. Nós estamos aqui como líderes do Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra na cidade de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Forte abraço a você e fique com essa revelação poderosa da palavra de Deus. Nossos cultos aqui em Rosário do Sul, quintas-feiras 19h30 e domingo 19h30, Avenida Mário Souto 2910. Deus abençoe, em nome de Jesus.